Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como que acontece, como que o cérebro capta, interpreta, codifica o som, a audição. E eu quero começar falando para vocês um pouquinho aqui sobre um famoso pintor francês chamado de Vincent van Gogh. Ele, no dia 23 de dezembro de 1888, cortou as orelhas, alegando que ele estava sentindo tontura, vertigem, alucinações auditivas, um zumbido insuportável e que ele não conseguia se livrar desse barulho. E para isso, ele tentou resolver o problema dele cortando a orelha. O que obviamente não adiantou muita coisa, porque os cientistas hoje acreditam que o que ele tinha era a doença de Meniere, que é uma doença que acontece devido a um acúmulo de líquido na orelha interna. Então o problema dele era lá na cóclea e não no pavilhão auditivo. Então, obviamente, cortar as orelhas não adiantou muita coisa. Não suportando os sintomas da doença, Vincent teria se matado posteriormente quando estava internado no hospital psiquiátrico. Bom, vamos entender como é que acontece o processo auditivo para que a gente consiga entender também o que aconteceu com Vincent van Gogh? Vamos lá. Pessoal, o som é uma interpretação do cérebro sobre a frequência, a amplitude e a duração das ondas sonoras. Como vocês bem sabem, o som é uma onda mecânica, mas o que acontece é que algumas estruturinhas que estão ali presentes na orelha fazem a transdução dessa sinalização. O cérebro só consegue entender por meio de potenciais elétricos. Não adianta você tentar imputar qualquer tipo de outra informação no cérebro que não o potencial elétrico. Depois eu vou até fazer uma aula sobre como que acontece esse potencial elétrico nos neurônios. Mas é a única linguagem que o cérebro consegue entender. Então tudo que a gente percebe no nosso ambiente, seja luz, seja som, seja o toque, seja a dor, tudo tem que ser transduzido, a gente chama isso de transdução de sinal. Tudo tem que ser transduzido para potenciais elétricos. Então, tudo que chega no teu cérebro chega na forma de potencial elétrico. O som em específico, ele tem, então, diversas variáveis. Por exemplo, nós temos diferentes intensidades de som. Então, intensidade de som, que é o que a gente chama de volume, ele reflete a amplitude das ondas sonoras. E, normalmente, uma intensidade até 60, 70 decibéis é o ideal para a nossa audição, para que a gente escute bem, sem danificar o nosso ouvido. Agora, quando você passa de 80 decibéis, essa intensidade ela já começa a prejudicar a audição. Para vocês terem uma noção, quando vocês estão num show de heavy metal, o som pode chegar a ter uma intensidade de 120 decibéis. Ou seja, nós podemos sim ficar surdos se a gente continuar escutando sons acima de 80 decibéis. Depois vocês vão entender como é que isso acontece. Outra modalidade que é interpretada pelo cérebro é com relação à frequência desse som. Nós temos sons de alta frequência, e aí a gente chama isso de som agudo, aquele som bem fininho, ou normalmente os sons das mulheres, da voz das mulheres, e sons de baixa frequência, que são sons mais graves. Por exemplo, os homens têm sons de baixa frequência, as mulheres normalmente produzem a vocalização em alta frequência. A faixa que a gente consegue escutar aí dessas frequências varia aí de 20 Hz até 20 mil Hz. Mas a gente ouve, de uma forma confortável, de 1.000 a 3.000 Hz. Gente, a gente pega uma peia muito feia de vários animais. A nossa audição perto, por exemplo, dos cachorros, é realmente vergonhoso. Os cachorros, eles chegam a ouvir sons de uma faixa de 15 Hz até 40 mil Hz. Então, é por isso que quando você vê aí um treinador apitando, usando um apito que para você não sai som nenhum, você pode ter certeza que o seu cachorro está ouvindo. Bom, pessoal, vamos ver então algumas estruturas que compõem a orelha, Então, na verdade, a gente tem aqui, a orelha ela é dividida em orelha externa, que é essa parte aqui, ó. A gente tem a orelha média aqui, já vou ampliar melhor para vocês verem, orelha média. E essas estruturas aqui fazem parte da orelha interna. Então, nós temos 3 divisões: orelha externa,
orelha média e orelha interna. Vamos por partes. Vamos entender aqui, ó, a orelha externa. A orelha externa, ela é composta pelo pavilhão auditivo, né? Que é o que a gente chama de orelha mesmo, né? Que a gente coloca o brinco, o piercing. Mas, na verdade, esse pavilhão aqui, ele tem uma função importante. Ele capta as ondas sonoras que vêm do ambiente, tá? É para isso que serve o pavilhão auditivo. Aqui a gente tem o meato acústico, ó. Esse tubo aqui, então, o som, ele bate no pavilhão e ele entra aqui no meato acústico, tá? Então, aqui a gente tem o meato acústico, também chamado de tuba auditiva. Quando o som entra aqui, ele bate nessa membrana aqui, ó. Essa membrana aqui é o tímpano. Então, aqui é a membrana timpânica. O tímpano, quando o som bate no tímpano, o tímpano vai vibrar, tá? E quando esse tímpano vibra, olha o que ele tá... Agora a gente já tá na orelha média, tá? Então, aqui, daqui para cá, a orelha externa. Aqui a gente está na orelha média. Então, esse tímpano, ó, ele tá ligado a um osso, ó. Tá vendo aqui? É um osso aqui. Esse osso, na verdade, são 3 ossos aqui. São os ossículos da orelha média. Nós estamos na orelha média agora. Então, a gente tem o martelo, bigorna e o estribo. Aqui, esse aqui é o estribo por conta do formato dele, que parece um estribo mesmo. Tá? Então, a gente tem os 3... São os ossos, os menores ossos do nosso esqueleto, são os ossículos da orelha média. Bom, eles estão conectados aqui com a membrana timpânica. Então, quando o som bate na membrana timpânica, ele vibra, o tímpano vibra, que vibram esses ossículos aqui. Esses ossículos, eles estão aqui, principalmente o estribo, né? Eles estão conectados agora com estruturas da orelha interna. Então, aqui a gente já está na orelha interna. O que tem na orelha interna? A gente tem os canais semicirculares, vocês podem ver que a gente não vai mencionar nessa aula, porque ele está mais relacionado com equilíbrio. Então, é a porção relacionada à movimentação da cabeça para equilíbrio. Então, a gente não vai falar disso. E aqui a gente tem a cóclea, que é a região responsável pelo processamento auditivo. Então, o que acontece é que esse estribo, ele vai vibrar, e quando ele vibra, ele vai, né, balançar aqui líquidos que existem aqui dentro da cóclea. Aqui a gente vai encontrar a endolinfa e a perilinfa, que são líquidos bem parecidos com o plasma sanguíneo, que ficam circulando ali entre as rampas da cóclea, que a gente já vai ver com calma sobre isso. Bom, outra coisa que é interessante aqui na anatomia de você observar é que na cóclea a gente tem aqui um nervo saindo da cóclea, ó. Isso aqui é um nervo. Isso aqui são vários neurônios juntos. A gente chama isso de nervo. Esse nervo que está saindo aqui da cóclea, ó, e ele está se unindo com outros nervos que estão saindo aqui dos canais semicirculares, todos eles juntos formam o 8º par de nervo craniano, chamado de nervo vestíbulo coclear. É o nervo que é responsável pela audição, porque ele está conectado com a cóclea, e equilíbrio, porque ele está conectado com o aparelho vestibular, né, junto com os canais semicirculares ali. É o 7º par de nervo craniano. Tem até na minha musiquinha esse nervo sendo mencionado. Dá uma olhada. Seu núcleo é diferente, difícil explicar. Ele nos dá equilíbrio, é o 8º par. Bom, beleza. Outra coisa que a gente tem que observar, e aí é uma coisa que muitas pessoas não imaginam, é que a orelha média aqui, ó, ela tem uma comunicação. Vocês estão vendo? Isso aqui é um tubo, ó. Olha aqui, ó. Isso é um tubo. A orelha média tem uma comunicação com a faringe. Olha que loucura, ó. Vou colocar nessa posição para você ver melhor, ó. Tá? Isso aqui é uma tuba chamada de tuba de Eustáquio, tá? É uma comunicação da orelha média com a faringe. E uma função dessa comunicação, além de drenar o líquido ali para a faringe, é também de equilibrar a pressão da orelha média com a atmosfera. Quem nunca voou de avião e teve que mascar chiclete para parar de doer o ouvido, né? Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? É que a faringe, ela está conectada com a orelha média por meio da tuba de Eustáquio. Olha que interessante. Tá? Uma outra coisa interessante é que algumas musculaturas, como essa aqui que você está vendo, ó, tá? Eles são musculaturas que impedem que a gente fique surdo. Por quê?
Se você vibrar demais isso aqui, né, e você jogar uma vibração muito forte na cóclea, isso pode danificar o seu aparelho ali, né? E aí, esses músculos, eles meio que freiam e diminuem a vibração dos ossículos para que não passe nessa vibração, nessa intensidade. É um mecanismo para evitar que você fique surdo. Mas se você insistir, você vai ficar, né? Mas a gente tem alguns mecanismos que tentam resolver esse problema. Vamos ver um videozinho bem legal sobre isso? Vamos lá. Então aqui a gente tem, ó, o som, que é uma onda mecânica, entrando, sendo captado pelo pavilhão auditivo, passando, né, pela tuba auditiva ou pelo meato acústico. E aí, ó, quando chega, isso aqui é a orelha externa, né? Aqui, quando chega aqui na orelha média, a gente tem o quê? O tímpano vibrando, então o tímpano começa a vibrar, que vibram os 3 ossículos da orelha média, que depois vão vibrar aqui a cóclea, né? E essa vibração aqui da cóclea faz os líquidos que estão dentro da cóclea vibrarem também, né? E aí, professor, o que isso tem a ver? Vocês já vão entender como acontece isso. Mas essa vibração desse líquido aqui, e já já vocês vão entender exatamente o que acontece, vai ativar o neurônio, a parte coclear do neurônio vestíbulo coclear. Olha aqui o neurônio ativado. E aí, uma vez que ele é ativado, ele vai levar essa informação para o teu cérebro para processar a informação auditiva, né? Tá, vamos ver exatamente como é que essa vibração desse líquido causa a ativação do neurônio, que aqui tudo é explicado nos mínimos detalhes. Olha só que interessante. Aqui vocês estão olhando a cóclea. Imagina que eu peguei a cóclea e cortei e olhei ali dentro, tá? Então, o que acontece? A gente tem 2 orifícios aqui, ó, que a gente chama de escala timpânica e escala vestibular, ou rampa timpânica e rampa vestibular, tá? E aqui no meio, a gente tem o ducto coclear. Então, nós temos 3 ductos na cóclea. Esses 2 aqui, ó, esse e esse, eles se unem depois, tá? Eles têm uma porção ali, uma região ali em que eles se unem no único ducto. Já o ducto coclear, ele tem um fundo cego, ele é totalmente fechado. E aí, o líquido que vibra é o líquido aqui do ducto coclear, da escala vestibular, né, da escala timpânica e também do ducto coclear. Esse líquido que está ali vibrando, que é a perilinfa e a endolinfa aqui dentro e a perilinfa aqui, eles vão vibrar, eles vão, né, para um lado e para o outro, vibrando à medida em que nós temos a vibração lá causada pela membrana timpânica lá na divisão da orelha externa. E essa vibração vai fazer o seguinte, ó, nós temos aqui no ducto coclear uma membrana que a gente chama de membrana tectorial ou tentorial, e essa membrana ela é um pouco gelatinosa, então se o líquido vai balançando, ela também balança. E à medida em que ela balança, ela esfrega, olha aqui, ó, ela começa a se esfregar numa célula. Isso aqui não é um neurônio, isso aqui é uma célula epitelial, tá? Chamada de célula pilosa. Essa célula pilosa, ela tem esses cílios aqui, ó, que aqui nessa imagem, os cílios estão do mesmo tamanho, mas não é bem assim. Nós temos um cílio maior e progressivamente os cílios vão ficando cada vez menores, tá? Por que ele é assim? É assim porque na hora que a membrana está esfregando, uma hora ela ativa, outra hora ela inativa a célula, para você ativar o neurônio e depois voltar ao repouso. Como é que isso acontece? Já vou explicar num outro slide. Mas esse atrito provocado pela membrana tentorial nos cílios aqui da célula pilosa abrem canais ali iônicos, tá? Canais iônicos. E esses canais iônicos abertos permitem a entrada de íons dentro dessa célula. E essa célula começa a receber íons positivos, ficando num estado que a gente chama de despolarizada, né? Ou despolarização. E aí ela fica positiva dentro dela, ela fica ativa. Todas as células do teu corpo, quando elas despolarizam, elas ficam ativadas. E uma vez que elas ativam, olha com quem elas estão conversando aqui, ó, tá? Elas estão conversando aqui com células nervosas. E aí o que acontece é que a célula pilosa vai secretar uma substância, e essa substância que ela secreta, né,
vai ativar o neurônio coclear, né? Que é o neurônio vestíbulo coclear, do nervo vestíbulo coclear. Então, a célula pilosa secreta suas substâncias que são captadas por esses neurônios que estão ali. E aí, uma vez que eles recebem essas substâncias, adivinha, abrem canais iônicos, o neurônio recebe íons positivos, o neurônio despolariza e desenvolve um potencial elétrico. Eu vou fazer depois só uma aula só como isso acontece, como é que o neurônio despolariza. Mas enfim, entram íons positivos, ele despolariza e ele ativa, e aí ele vai levar a informação para o cérebro. Aqui a gente tem a orelha externa, a média e a interna. Olha o líquido vibrando aqui. Uma vez que esse líquido vibra, ele vai vibrar o líquido aqui de dentro, né, do ducto coclear, tá? Que vai balançar a membrana tentorial, que vai ativar a célula pilosa, que vai ativar o nervo coclear, né? Tudo bem. Lembra que eu falei que a rampa do vestíbulo e a rampa do tímpano, eles têm um local de comunicação? Olha aqui, ó. Rampa do vestíbulo, ó, com a rampa do tímpano. Então, eles são contínuos. E essa vibração, à medida em que ela vem para cá, ela vai embora e ela volta para a orelha média de novo. E essa vibração que volta para a orelha média, ela volta por uma janela que a gente chama de janela redonda ou janela da cóclea, tá? E aí essa vibração é dissipada. Então, a gente tem a captação do som dessa forma. Detalhe, né? Detalhe muito importante. Essa estrutura que eu mostrei para vocês no vídeo, ela é uma estrutura que a gente chama de órgão de Corte, né? Que tem ali bonitinho a membrana basilar aqui embaixo, ó, tá? As células epiteliais ligadas aos neurônios, formando aí o órgão de Corte, que é a estrutura que vai realmente captar as ondas sonoras. Olha aqui ele ampliado aqui, ó. Então tá aqui as células pilosas, os neurônios, levando a informação auditiva para o teu cérebro. Olha aqui, ó, tá vendo como a membrana tentorial, dependendo da posição da célula pilosa, ela vai ativar ou inibir a célula pilosa, ó. Se ela for aqui para trás, ela vai esfregar nos cílios todos aqui, né? E aí ela vai despolarizar a célula pilosa. Se ela for no sentido inverso, ela vai empurrar o maior cílio e o maior cílio vai deitar sobre os menores cílios. E, consequentemente, nós vamos ter uma inativação da célula pilosa. É assim que ela fica inativa. Uma vez que você escuta um som, depois você tem que parar de ouvir o som, né? Deixa eu mostrar uma imagem aqui bonitinha. Ó, então, nesse sentido, se a membrana tentorial empurrar os cílios nesse sentido, o maior cílio, que é chamado de sinocílio da célula pilosa, deita sobre os cílios menores, que são os estereocílios. E aí, quando ele deita, ele tampa os canais. Os canais não tem como abrir se eu tenho o sinocílio por cima deles. Então, aí a célula está inibida. Quando a célula é ativada, a membrana tentorial, na verdade, ela esfrega nesse sentido aqui nos cílios. E aí, consequentemente, nós temos a ativação de canais mecânicos aqui, ou seja, eles abrem a esse estímulo mecânico, provocando um influxo iônico de cargas elétricas positivas aqui, despolariza a célula e a célula responde liberando substâncias. E quando ele libera essas substâncias, o neurônio da audição vai receber essa substância química e vai levar essa informação na forma de potencial elétrico para o cérebro. Olha que interessante. O som é uma onda mecânica. Essa onda mecânica ela é transformada em uma onda química por meio dessa substância química que é liberada aqui. E essa onda química ela vai ser de novo transformada para uma outra natureza, que é a natureza elétrica. Ela se transforma em potencial elétrico. Então nós temos uma transdução de sinal para que a gente escute, tá? Beleza. Detalhe. Como é que a gente interpreta a frequência, professora? Né? Então, depende. Sons de alta frequência, né, são sons. Então, são sons que vão vibrar e vão ativar a membrana até uma região mais rígida, próxima à janela redonda, tá? E aí a gente diz que isso é um som de alta frequência, tá? Sons de baixa frequência, que são os sons mais graves, a membrana basilar, a vibração, a sensibilidade dela, a onda sonora, ela vai ativar quase que toda a membrana basilar.
tá? E aí a gente tem um som de baixa frequência. Então, se ele ficar mais próximo da janela redonda aqui, ó, sons de alta frequência. Se ele for até mais próximo aqui da porção final da cóclea, lá onde a rampa do vestíbulo e a timpânica se unem, que a gente chama de helicotrema, se ela for até mais ali, a gente já tem sons de baixa frequência. E assim o cérebro interpreta quando o som é de alta, quando o som é de baixa frequência. Como é que o cérebro interpreta a localização do som? Aí depende. Por exemplo, imagine que você está aqui nessa imagem, ó, tá o indivíduo, esse aqui é o lado direito dele, esse aqui é o lado esquerdo. Se o som está vindo do lado direito, a onda sonora vai atingir primeiro o ouvido direito. Já a onda sonora vai chegar tardiamente no ouvido esquerdo. Então, baseado no tempo, a gente tem mais ou menos a localização da origem do som. Se o som chega ao mesmo tempo na orelha, a gente tem a noção de que o som está à nossa frente, bem no meio, bem na nossa frente, né? Ou bem atrás, na nossa direção. Se o som chega primeiro na orelha direita, você tem a noção de que o som está vindo pro seu lado direito, do seu lado direito. E se o som chega primeiro na orelha esquerda, você tem a noção de que o som está vindo do lado esquerdo. Então, é baseado no tempo de captação das ondas sonoras, a gente tem mais ou menos uma direção da origem do som. E assim o cérebro interpreta a origem do som, levando em consideração que a orelha vai captar primeiro a orelha que está mais próxima da origem do som. Claro que isso não é um mecanismo tão preciso de localização do som, mas dá uma ajuda. Outra coisa interessante é que, diferentemente do que a gente costuma ouvir falar em outras coisas, como processamento sensitivo, dor, etc., o som da orelha direita, ele é processado tanto no hemisfério direito do teu cérebro, quanto no hemisfério esquerdo, tá? E vice-versa, ou seja, os teus hemisférios cerebrais recebem informações auditivas que vêm das tuas duas orelhas, tá? Que fique bem claro isso. Eu não tenho a orelha direita levando informação auditiva para o hemisfério direito e a esquerda para o hemisfério esquerdo, não. Eles mandam informação das duas orelhas, vão para os dois hemisférios cerebrais. Agora, vamos ver como é que isso chega lá no cérebro. Ó. Então, aqui a gente tem a cóclea do ouvido direito, a cóclea esquerda. Então, a gente tem o nervo vestíbulo coclear sendo ativado, e aí ele vai para o bulbo, que é uma estrutura do tronco encefálico. Lá no bulbo, a gente tem uma porção que vai ipsilateral, ou seja, vai para o hemisfério do mesmo lado, então se a orelha direita vai para o hemisfério direito, e uma outra parte, ó, decussa, ó, vai para o outro lado, e aí chega no hemisfério esquerdo, e vice-versa. A cóclea esquerda também vai para os dois lados. E assim a gente tem o processamento nos dois hemisférios do que é captado, né, de som que vem das duas orelhas. Bom, outra coisa importante aí nesse processo todo é que a gente tem várias paradas, tá? Então aqui as informações auditivas, elas dão uma paradinha no tálamo, que é um núcleo que tem dentro do cérebro, numa porção mais interna do cérebro, fica aí numa região que a gente chama de diencéfalo. O tálamo ele é como se fosse o porteiro do cérebro. Ele direciona para onde a informação tem que ir. E é claro que se a informação é auditiva, o tálamo vai direcionar para o córtex auditivo. E onde está o córtex auditivo? Ele está no lobo temporal do cérebro. Se você não entende muito de anatomia do cérebro, vai dar uma olhadinha na minha aula de anatomia do telencéfalo que você vai entender. Ele fica no giro temporal superior, no lobo temporal. Tá? E ali a gente tem o córtex auditivo sendo processado. Então essa informação chega lá e aí nós vamos processar a audição. A gente pode dizer que quando chega no cérebro, a gente ouve. Se essa informação não chegar no córtex auditivo, não adianta nada você ter a cóclea intacta, o nervo vestíbulo coclear intacto, você vai continuar surdo, meu filho. Você não vai ouvir nada. Então, para você ouvir, é obrigatório que essa informação atinja o córtex cerebral, beleza? E detalhe, até aí a gente só ouviu,
A gente não interpretou o que a gente ouviu. Imagina que alguém está falando com você. Você pode ouvir o som da voz da pessoa, mas você também precisa interpretar o que ela está dizendo. É mais ou menos se você estivesse conversando com um chinês, se você não sabe falar chinês. Então, o cara está falando, você está ouvindo? Tá, mas você está entendendo? Não. Então, imagina que você está conversando com alguém em português mesmo, e aí a pessoa fala, você ouve. Agora, você precisa interpretar o que ela está falando. E aí, essas informações que foram codificadas no córtex auditivo vai para uma outra região do teu cérebro para interpretar a linguagem, que é uma área chamada de área de Wernicke. Essa área de Wernicke, ela vai receber a informação que vem do córtex auditivo e aí sim você vai entender o que alguém está te falando, né? Ou a letra da música, ou seja lá o que for. Bom, pessoal, existem 3 formas de perda de audição. A gente tem a perda auditiva de condução, a gente tem a perda auditiva central e a gente tem a sensório-neural. A perda auditiva de condução acontece quando você tem algum problema que impede que a vibração sonora passe ou da orelha externa para a orelha média ou da orelha média para a orelha interna. Então, é alguma obstrução ali que impede a vibração lá da orelha interna, seja por um problema lá na média, seja por um problema na externa. Em que situações isso acontece? Por exemplo, o meato acústico pode estar obstruído, excesso de cerume, por exemplo. Você pode ter uma infecção na orelha média, em que gere ali um acúmulo de líquido ali na orelha média e que fisicamente impeçam a vibração dos ossículos da orelha média, por exemplo, né? Um trauma qualquer que impeça essa vibração por esses ossículos e por aí vai. Essa perda auditiva pode ser em decorrência de um trauma, como eu falei para vocês, ela pode ser corrigida em alguns casos por cirurgia, tá? Então, mini cirurgias ali, microcirurgias talvez possam reverter o quadro do paciente a depender do problema. O outro tipo de surdez é surdez central. Então, o problema não está na orelha, o problema está nas vias nervosas que levam a informação auditiva até o cérebro, ou até mesmo o problema está no cérebro, tá? Então, se o córtex auditivo, por exemplo, para de funcionar, você pode ter certeza que você vai ficar surdo. Por quê? Porque não adianta nada a informação ser captada lá na cóclea e ser levada até o cérebro. Se você não processar essa informação auditiva, você não escuta. Assim como se você não processar a informação visual, você não enxerga, mesmo seu olho estando intacto. Por aí vai. Para a gente perceber as informações sensoriais, essa informação obrigatoriamente vai ter que chegar no seu cérebro. Nesse caso, a gente tem uma surdez central. É um caso meio raro. Em que situações acontece isso? Imagina que você teve um acidente vascular encefálico que obstruiu uma artéria que impediu a oxigenação justamente do córtex auditivo. Aí você pode ficar surdo, tá? É um caso. Um outro tipo de perda sensorial, né, auditiva, é a sensório-neural, que na verdade acontece por mortes de células. Imagina que aquelas células ali pilosas ali comecem a morrer. E normalmente elas sofrem a ação de exposição a ruídos muito altos, de intensidade muito elevada. Então, por exemplo, você escutar músicas altas, por exemplo, você pode causar a morte dessas células. E aí isso vai causar uma surdez sensório-neural. Tá? A maior parte da perda auditiva, ela é sensório-neural. Os idosos, por exemplo, perdem a audição muitas vezes por meio dessa morte dessas células ali, da cóclea, né? Então, a orelha interna é que está com um problema. Uma outra coisa interessante é que o próprio tímpano, tá? Ele vibra e ele vai ficando cada vez mais rígido à medida em que a gente vai envelhecendo. Então, o próprio tímpano ele fica mais resistente à vibração causada pelas ondas sonoras. Isso também é um fator que contribui para a perda auditiva, não perda total, mas para a progressiva perda auditiva que a gente observa nos idosos. Bom, pessoal, agradeço a companhia de vocês. Essa foi a nossa aula sobre audição. Gostaria também de agradecer, pois esta semana o canal atingiu mais de 1000 inscritos. Muito obrigada. Quem ainda não se inscreveu, é a chance de se inscrever no canal e valorizar o meu trabalho e também aprender junto comigo. Muito obrigada e até a próxima.